boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, para estudar trechos do Evangelho que nos auxiliam, que nos amparam, que nos socorrem e que possamos assim levar esses ensinamentos para a nossa vida, para as nossas encarnações e que possamos nos tornar espíritos melhores, espíritos que buscam servir ao Pai, que buscam auxiliar Jesus na sua jornada como governador do nosso planeta e que Ele possa nesse momento envolver a todos nós no seu amor, nos amparando nas nossas necessidades, nos abençoando, nos protegendo e envolvendo a todos nós na sua atmosfera amorosa. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente vai continuar o estudo do livro Palavras da Vida Eterna, do Chico pelo Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, Socorro e Concurso. Bom, concurso tem dois significados dessa palavra, tanto o concurso de uma prova, como a gente na nossa existência que passa por provas, como também no dicionário a gente acha lá participação conjunta em uma ação em comum. Então tem esse significado também de auxílio, de colaboração e cooperação. E aqui o Emmanuel vai falar do socorro e do concurso para todos nós, tanto para a gente, quando nós estamos necessitados, para nós nos auxiliarmos, quanto também para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. Quando eu fui fazer esse estudo, veio para mim na hora uma lição que eu até mandei para a Rose. Eu sempre mando, né, para os universitários. E aí eu perguntei para ela, falei, Rose, o que você acha? Ela falou, o que você entendeu? E aí eu levei o meu ponto de vista para ela, ela falou, não, pode seguir que tá certo. E eu queria trazer para vocês essa parte aqui que fala justamente sobre esse entendimento que eu tive do concurso, porque eu achei que na verdade foi um dos primeiros estudos do Evangelho que me chamaram a atenção quando eu comecei há um tempo atrás a fazer os estudos. E aí na hora ele já me remeteu nesse pensamento, então eu falei, eu acho que é isso que eu tenho que levar mesmo. E ele está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o item 27, que é uma pergunta que Bernardin, que é um espírito protetor, responde em Bordeaux em 1863. A pergunta é, deve-se pôr termo, fim, às provas do próximo? Quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Então eu devo ajudar o meu irmão ou não devo deixar ele passar pela prova sozinha? E o Bernardinho responde que é uma oportunidade que nós temos de liquidar os nossos débitos e as nossas dívidas. Então, para a gente não perder essa oportunidade. Ele fala, já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar.
Então, realmente são oportunidades que nos aparecem e que a gente tem ali o dever de auxiliar, sempre que a gente puder, mesmo que com um pouquinho. Depois ele fala lá para frente: sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Então, será que eu não sou um instrumento de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais para auxiliar aqueles que necessitam? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus. É necessário que siga o seu curso, mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Porque muitas vezes a gente tem a mania de julgar o outro. Nossa, mas de novo eu vou ter que ajudar naquela situação? Nunca aprende. E a gente não quer ser julgado, mas a gente julga a todo tempo, o tempo todo. Então, que a gente mude essa posição e se coloque numa posição de que eu posso ser um instrumento de Jesus, seja com o meu exemplo, com o meu ouvido, com o meu carinho, às vezes materialmente, porque até a irmã Dulce falava que primeiro tinha que forrar a barriga para depois levar a palavra de Jesus. Então, a gente tem que entender também que a matéria nesse mundo que a gente vive de provas e expiações é importante. E muitos irmãos necessitam da materialidade. Então, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Então, aqui, o Espírito Bernardino dá todos os exemplos. É a caridade moral, a caridade material, são os conselhos para auxiliar e aliviar o sofrimento do nosso irmão. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento, ele está precisando passar por isso. A gente às vezes até dá aquela torcidinha. Então a gente não pode ter esse pensamento, a gente tem que ter o pensamento de auxiliar, mesmo que com uma oração, não importa. Porque não cabe a nós julgar. Mas a gente acaba julgando todo mundo, mas não quer ser julgado. Sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que sua vida inteira, e que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça chegará ao seu curso. Porque independente, Jesus vai auxiliar aquele espírito. Mas ele nos dá a oportunidade de nós sermos esse espírito e assim pagar os nossos débitos anteriores. Lembrando que quando a gente faz o bem, a gente é o primeiro que recebe. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la,
segundo o que julgar o respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-lo cessar. Resumamos assim: estai todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Tem uma frase do Emmanuel que é muito bonita, e ele fala: o bem que praticares em algum lugar será seu advogado onde estiver. Será seu advogado onde estiver. E eu lembrei, teve uma vez eu estava viajando, eu estava com o Rodrigo, e a gente parou num posto e tinha lá uma loteria. A gente falou, vamos lá, né, fazer um joguinho. E aí, a hora que a gente parou lá, veio um moço que estava sendo transportado para uma casa psiquiátrica. Você lembra, Rodrigo? E na hora, ele estava acompanhado do enfermeiro e mais do motorista da ambulância. E ele estava descalço, tudo, e estava assim, tinha umas 6 pessoas além de mim, do Rodrigo e dele. E na hora, ele pegou e foi chegando perto e a gente estava esperando porque estava sem sistema e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, por que estava aquela fila. E aí ele chegou perto de mim e ele falou assim para mim: Deus é muito bom. Aí eu falei assim, caramba, né? Eu estava passando por uns momentos difíceis e ele veio e falou aquilo para mim. Porque muitas vezes a nossa fé é fraca, né? E se a gente for pensar, é a fé, a esperança e a caridade. E a fé, ela precisa da caridade para se fortalecer. Então, por isso que eu estou falando aqui de tudo isso. Não vou entrar no mérito da fé, mas para dizer, a fé a gente precisa exercitá-la. E a gente exercita a fé e torna ela forte com a caridade. E a hora que ele me falou aquilo, eu falei, Deus é muito bom. Eu falei, gente, esse moço não veio à toa do meu lado. Ele tinha mais outras 6 pessoas para escolher. Ele foi parar naquele posto e aí ele pediu para o motorista se ele podia também fazer um joguinho. E o motorista deixou, que parecia algo mais assim incrível ainda, né? E olha, o recado que ele me passou: Deus é bom demais. Então, para vocês verem como a gente pode ser um instrumento de Jesus em qualquer lugar. Era o que eu estava precisando naquele momento. E às vezes, muitos perto de nós, seja na nossa casa, às vezes na casa espírita, às vezes no nosso trabalho, às vezes o vizinho, ele também está precisando que a gente seja esse espírito, que seja ali o elo que Jesus necessita. Porque se a gente buscar isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, é falado pra gente que todos nós somos co-criadores de Cristo. E que a gente tem o dever de se posicionar de uma maneira de auxiliar o outro. Então que a gente não perca essas oportunidades. E aí, voltando aqui para o estudo, socorro nos remete quando a gente pensa em alguém que necessita, que pode estar desesperado. Pode ser material, pode ser um problema familiar. O concurso pode ser a prova da vida e muitas vezes a gente necessita mais de um auxílio moral do que material, apesar da importância também do material. Nós precisamos de socorro, mas os outros também necessitam e a gente não pode esquecer isso.
E também não esquecer que a caridade é uma forma de eu sair da minha dor, porque no momento que eu auxilio o outro, eu saio da minha dor e começo a ver o outro. E nesse momento, muitas vezes eu recebo o auxílio, porque quando a gente ajuda o outro, a gente também é ajudado. Eu já contei a historinha do Chico, que foi uma pessoa falar para ele que estava com um problema dentro de casa, e o Chico mandou ele ajudar o presídio da cidade dele. E ele foi lá e começou a fazer um trabalho com os presidiários. Passou um tempo, ele voltou e o Chico perguntou: como que você tá? Ele falou: Chico, eu não entendi, você mandou eu fazer um trabalho no presídio e a minha casa voltou a ser um lar. Eu e minha mulher estamos bem, meus filhos estão bem. E aí o Chico explicou para ele que quando ele auxiliava aqueles irmãos que estavam no presídio, a família deles, que eram já espíritos ou os espíritos protetores, em retribuição o auxiliavam, criando uma atmosfera de amor na casa deles. Então a gente vê que faz o bem e a gente recebe. E aí o Emmanuel começa com uma lição e ele fala: quantos pães tendes? Que é uma fala de Jesus, segundo Marcos, que está no capítulo 8, versículo 5. Aqui é a segunda multiplicação dos pães. Tem duas vertentes que a gente vê na Gênese, tanto o processo de materialização, que Jesus tinha o magnetismo para fazer, como também de saciar com a palavra. E na Gênese o Kardec fala dessas duas possibilidades, até porque Jesus sempre falava: eu sou o pão da vida. Ele saciava com suas palavras. Depois disso, ele começa a falar algumas coisas. Quando ele questiona quantos pães tendes, é justamente perguntando assim: o que você tem para dar por mim? O que você tem para me ajudar? Quais são os talentos que você tem? O que você pode contribuir com esse espírito? Na situação lá, Jesus tinha cerca de 4.000 pessoas, segundo o relato bíblico, e daquelas 4.000 pessoas, quando eles perguntam quantos pães tendes, tinham 7 pães. 7 pães e 3 peixes. 7 pães e alguns peixes. E o que é interessante é que assim, eles já estavam lá por 3 dias, iam voltar para lugares distantes, então a preocupação de Jesus era exatamente isso. O que eles precisam? Mas ele queria saber o que tinha. E essa é a pergunta que ele faz para a gente. É aqui que o Emmanuel quer chegar. O que você tem para me ajudar? E o Emmanuel começa fazendo as pontuações dele. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tens. Vai. Fechou. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina, como base para o socorro que suplicamos. Então ele pergunta: o que você tem para conseguir auxiliar o outro? Porque todos nós temos algo, mesmo que seja algo pequenininho, mas ele precisa de nós como meio. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Então, olha isso que é importante. O Emmanuel coloca que foram migalhas e ele conseguiu transformar. E muitas vezes
a gente pensa, nossa, mas eu vou fazer só isso, eu tenho tão pouco, e a gente se coloca numa posição de achar que o que a gente tem realmente é uma migalha, mas muitas vezes essa migalha é tudo que o outro precisa, é muito. Eu lembrei quando a minha prima começou a trabalhar aqui na Casa Espírita, lá para 93, 95, ela uma vez falou para mim que eles iam fazer uma ação na favela do Jardim Aeroporto, e a hora que foi iniciar lá a ação, ela tinha separado umas toalhas de mesa, porque tinha muita toalha na casa dela, então ela separou. E ela falou que a hora que ela levou lá, ela ficou com vergonha, porque vários não tinham mesa. Então ela levou pensando numa toalha, para você ver como que muitas vezes é uma migalha mesmo que a pessoa necessita. E provavelmente eles usaram ali, aqueles que receberam a toalha, de uma forma diferente, mas muitas vezes é uma migalha que o outro necessita. E às vezes a gente fica no impulso, na vergonha de ajudar, mas a qualquer momento a gente tem a oportunidade de auxiliar e a qualquer momento a gente tem algo que a gente possa auxiliar. Isso que a gente não pode esquecer. A gente sempre tem condições. E Jesus conta conosco também, porque nós somos meios de Jesus auxiliar o outro à nossa volta. O ensinamento é preciso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor a possibilidade, ainda que diminuta, de nosso esforço próprio. Isso aqui na questão 909 do Livro dos Espíritos fala que muitas das nossas situações seriam minimizadas se nós tivéssemos um pouquinho de esforço. Não precisa nem ser um esforço gigante. E aqui outra coisa que vale a gente ressaltar, que a Rose falou há um tempo atrás sobre isso, não adianta eu ficar orando, pedindo e não me movimentar. Eu preciso movimentar. E principalmente movimentar ao nosso entorno, não só pra gente, né, Rose? Você sabe que quando eu li essa lição, porque você me mandou uma mensagem, eu falei, eu vou ler depois. Você sabe que eu pensei nisso. Eu pensei assim, principalmente na parte que o Emmanuel fala da oração, né, de eu chegar em Jesus e pedir que Ele solucione meus problemas, sendo que muitas vezes Ele vai perguntar para mim assim, tá, mas qual o talento que você tem que talvez você consiga minimizar, né? Porque às vezes a gente fica na petição e nem para pensar que às vezes o esforço nosso com talento, uma conquista que a gente já tem, também ia nos ajudar. A gente tem a capacidade do que ficar só lá, sim, né? Pedindo, porque muitas vezes a gente só fica ali na oração, nas palavras bonitas, e esquece de sair da frente do sofá. Você lembra que eu até te falei isso no dia? Falou, não, você anotou muito. Porque muitas vezes a gente fica naquela lamentação que a gente estava falando ali, né, Iracélia? E a gente só fica ali, daquele jeito, e aí ora. E o que eu tô fazendo? Será que eu tô puxando a minha manguinha? Né? Porque não vai adiantar eu orar para minha pia desaparecer a louça. Eu vou ter que arregaçar a manga e lavar. Então, é exatamente isso que o Emmanuel fala aqui. Não adianta ficar fazendo oração bonita, porque a oração realmente ela ajuda, porque você entra no cerne, você tem o amparo, você tem uma vibração amorosa e te auxilia muitas vezes na sua tomada de decisão, na escolha correta. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio.
De certo, o Senhor operará as maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Então, ele precisa da nossa ajuda. Dispensará socorros aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Então também não vamos esquecer da nossa casa, porque às vezes a gente fica olhando só longe. Fulano está pedindo ajuda, tal situação, e a gente esquece de olhar ali. O pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão. Contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Ou seja, a gente já tem recurso, ele deixa claro isso. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora, que deve encontrar em ti. Ou seja, todos nós temos condições de auxiliar a todo momento. Para finalizar, eu queria pedir ajuda para o Wagner para colocar um filme, porque eu achei que ele fala bem dessa situação, da questão de uma migalha para o outro. São 2 minutos só. Não sei se todo mundo conseguiu ler, mas ali é uma criança que pega ali o pãozinho com suco, falar até pro pessoal que está em casa, e a mãe pergunta: o que você vai fazer com isso? Ele fala: eu vou encontrar Deus. E ele sai e encontra aquela senhora, uma pessoa em situação de rua, e ele, com aquela migalha na mão, um pão e um suco, que muitas vezes é uma migalha pra gente, divide com ela e ela dá ali a migalha dela do sorriso para ele. E quando ele retorna a casa, ela pergunta: você encontrou Deus? E ele fala: encontrei, mãe. Ela é mulher e ela tem um sorriso lindo. E ela, quando volta ali para encontrar, ou deve ser o local que ela fica na situação de rua, a companheira ali do local pergunta:
por que você está tão alegre? E ela fala, porque eu encontrei Deus. Ele é bem mais novo do que eu pensava. Então, para a gente ver que às vezes o que o outro está precisando é a atenção ali, de alguém dividir ali uma refeição. Às vezes o que o outro está precisando é uma gargalhada. E essa lição que eu queria trazer era isso para vocês, para que a gente não perca essas oportunidades. Uma oportunidade de transformar o dia do outro, de fazer com que o outro tenha uma gargalhada, uma oportunidade de levar o auxílio para o outro, porque pode ser o material que o outro necessita. Mas ali a gente vê que são dois espíritos que necessitavam de tão pouco e voltaram tão abastecidos. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Alguém quer fazer alguma colocação? Sorteio do livro. Alguém está aqui pela primeira vez? Algum aniversariante? Você está pela primeira vez? Vem aqui para você receber um presentinho nosso. Para você, como você chama? Olha, aí um presentinho nosso para você, tá bom? Seja bem-vindo. Vamos então finalizar com a nossa oração, se preparar já para a Câmara de Passe. Desde que nós chegamos aqui, que nós decidimos vir até o centro, a gente já iniciou um tratamento, já iniciou o amparo da espiritualidade para nós, mas que nós nesse momento possamos imaginar Jesus, sentir a sua presença, dos amigos espirituais que tutelam esta casa, agradecer a eles por todo o envolvimento, por todo o preparo, pedir a eles que nos acompanhem durante a semana, que envolva no seu amor aqueles que estão nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações. Que Jesus possa envolver em seu amor aqueles que se encontram internados, acamados nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas psiquiátricas. Que Maria possa auxiliar aqueles que estão nos orfanatos, nos presídios, aqueles que estão na rua, perdidos. Que nosso Pai possa auxiliar aqueles que se encontram com medo, sozinhos, desesperados, desamparados. Que algum espírito tenha condição de ser o caminho para auxiliar esses irmãos, seja levando o alimento, seja levando a palavra, seja levando o ouvido. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós tenhamos condições de sentir a presença de Deus no outro, porque todos nós temos a sua centelha divina, e que possamos multiplicar a fraternidade, multiplicar o nosso amor para aqueles que mais necessitam, e que possamos um dia todos nós estarmos em espírito de gargalhada, felizes, porque teremos construído um planeta no qual o amor, a fé e a esperança são a base de tudo e se multiplica de uma maneira inimaginável. Que nesse momento, sobre todo o planeta Terra, bênçãos de luz, amor e esperança caiam sobre todos os espíritos encarnados e desencarnados. Que Maria possa auxiliar os espíritos sofredores que se encontram aqui, os espíritos sofredores, viciosos, ignorantes e suicidas, e que nesse momento todos nós, em todo o planeta, possamos receber o alento, amor, a esperança e principalmente a força de que necessitamos. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje
e durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus.